Estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Fala galera, meu nome é Bruna Romanato, eu sou sexóloga e empresária do ramo erótico e este é o programa da Romasex, um espaço livre para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todes. E sabemos que a forma como nós nos relacionamos está mudando, mas ainda existem grandes tabus em relação ao sexo, que precisam ser quebrados. Mas por isso hoje, junto com a Jontex, eu preciso te falar uma coisa. O sexo não é para ter dor. Então, gente, eu preciso te falar o quê? Se no sexo você sente dor, use lubrificante. Os lubrificantes da Jontex são pensados especialmente para você, mulher, principalmente esse aqui, ó. A gente tem 2 modelos aqui com ácido hialurônico, extra hidratação, então é o Jontex Naturals. E nós temos também o Jontex original H2O. Então, os dois têm o pH ideal para sua região íntima, mas se ainda assim, usando o lubrificante, você ainda sente dor, você precisa ir atrás, você precisa tentar diagnosticar o que isso está acontecendo. Então, por isso que hoje eu vim falar sobre um problema que acarreta muitas mulheres. Para vocês terem ideia, 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. Então, a gente vai falar sobre esse assunto, porque a gente tem que, cada vez mais, entender que o sexo não é para sentir dor, e se você sente dor, sinta, né, uma pulguinha atrás da orelha e vá investigar, porque você pode ter endometriose. Então, gente, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui uma especialista, convidei uma profissional maravilhosa, que eu admiro muito, né, uma referência na saúde sexual da mulher, e ela é fisioterapeuta pélvica, atuante nas áreas de acupuntura e osteopatia na saúde sexual e reprodutiva feminina. Ela é palestrante, educadora sexual, professora de pós-graduação de fisioterapia pélvica. Então, bem-vinda, Andréia Magalhães. Muito obrigada por você aceitar o meu convite. Vamos colocar a Andréia aqui na tela, gente. Oi. Tudo bom, Andréia? Eu te agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Muito, muito mesmo. Obrigada.
Sim. Gente, a Andrea, assim, desde que a Anitta falou, né, sobre esse assunto, ela acho que está muito requisitada, porque ela realmente é uma referência, ela dá aula sobre isso, né? Então, eu já imagino como foi conseguir essa agenda aqui, né? Porque a Andrea, ela ajuda muito a gente, inclusive, a gente estava na mesma sala para estudando para formar sexólogas, e a Andrea sempre foi uma pessoa que a gente, assim, surge aquela dúvida, aquela coisa, a Andrea manda um áudio e todo mundo fala, é isso, nossa, que bom, ajuda. Então é muito bom ter você para clarear nossas ideias também, foi muito legal ter você o tempo inteiro no nosso curso, e por isso também eu fiquei tanto te enchendo para você vir para cá no programa. Um backup de outra área, né? Isso é bom. É bom que a gente cruze as informações. Cada um tem um pouquinho, e quando a gente fala de saúde da mulher, saúde sexual, a gente tem que falar que é multiprofissional. São várias pessoas que atuam. Então, a gente tem que estar aberto para ouvir opinião e saber o que cada área sabe, o que cada pessoa sabe sobre aquele assunto. Tem razão. Verdade. Então, vamos começar, né, do começo, sobre a endometriose, o que é? Vamos lá. A endometriose, que ela entrou assim na mídia agora por causa da Anitta, mas tem aparecido outras pessoas de mídia dizendo que tiveram um diagnóstico. Uhum. E qual é o grande problema de uma pessoa como a Anitta demorar 9 anos para descobrir o que tem? Porque nós, mulheres, estamos acostumadas com aquele negócio de que o sexo dói mesmo um pouquinho, né? Uhum. Cólica menstrual faz parte da vida da mulher, então vai levando isso como se fosse comum, e não é comum. É para a gente acender aquela luz que você falou, a pulguinha atrás da orelha. Sim. Por que para homem sexo não dói? Sim. Por que para homem sentar no vaso e fazer o cocô dele não é dolorido? Se isso é dolorido, ele vai procurar ajuda. E a gente não, a gente vai levando isso. Não está certo, não está, sabe? Então, demora o diagnóstico porque a gente se acostuma com dor. Verdade. E como é que a gente descobre o que é, primeiro, né, a endometriose? O nosso ciclo menstrual dentro do nosso útero, todo mês cresce o endométrio, que é a camada interna. Ele prolifera em número e em tamanho de glândulas para formar um coxim nutritivo. Todo mês isso acontece. E aí, quando a gente ovula e esse óvulo passa direto, muda o nosso pico, o nosso sistema hormonal, e esse coxim deixa de ter nutrição. Ele solta e a gente menstrua. Então, isso acontece todo mês dentro do nosso útero. Quem tem endometriose tem células desse endométrio fora do útero, em outro lugar do corpo. Pode estar fora da bexiga, pode estar fora do intestino, pode estar coladinha no ovário, pode estar até no diafragma, incomodando a respiração. E essas células, elas trabalham como se elas estivessem dentro do útero. Então, elas proliferam e elas crescem conforme o nosso ciclo menstrual vai acontecendo. Você Sim. imagina a gente ter células que são diferentes do local de onde elas deveriam estar, né? Então, uma célula... O que acontece quando a gente tem um espinhozinho no dedo? Aquilo ali não inflama, não fica vermelho, não fica dolorido? Sim. É como se fosse isso. Uma célula que não pertence àquele lugar, trabalhando num lugar diferente. O corpo reage com processos inflamatórios e isso desencadeia um monte de respostas de dor no corpo. É mais ou menos isso. É muita coisa, mas deu para entender o que é, né? Sim, sim. E aí essas células podem se alocar em diferentes órgãos. Por exemplo, como da Anitta era na bexiga, mas pode ser no canal vaginal, por exemplo? Pode ter no canal vaginal, pode ter entre o útero e a bexiga, entre o útero e o reto, em qualquer outra parte do intestino. Então, dependendo do lugar onde esse foco de endometriose está e da gravidade desse foco,
a gente vai saber identificar a doença. Só que existem mulheres que têm focos muito grandes em lugares que o foco já se misturou com o tecido local, e são mulheres que não têm sintomas. Olha que interessante. Elas não sentem as dores. Então, o tamanho da lesão do foco não é proporcional ao tamanho dos sintomas. Tem mulheres com foco pequeno e com grandes sintomas. Tem mulheres com focos grandes e poucos sintomas. Né? Sim. E não se sabe como que desenvolve essa doença. Se tem algum... se é de... muitas teorias. De mulher... Muitas. De família para família, se já tem uma predisposição. Não tem esse dado. Não tem prova de nada, sabe, Bruna? Você tem estudos que desconfiam disso ou daquilo. São teses do início da doença. A mais popular se fala do refluxo, quando você menstrua e o seu útero faz contrações para soltar esse endométrio. Ao invés de ele sair todo pelo colo e pelo canal vaginal, ele reflui pelas trompas. E ele pode ir para a cavidade pélvica e para a cavidade abdominal. Essa é uma teoria. Só que existem mulheres que têm esse refluxo e não têm endometriose. Então, existem teorias genéticas, existe teoria de que foi na nossa formação, quando o nosso útero estava sendo formado, e ele é formado em duas partes que se juntam e formam uma, que esse meiozinho acabou saindo e sendo distribuído para outro lugar. Teoria de que o nosso sistema linfático pode distribuir essas células. Então, como começa, por onde começou, a gente não tem nada batido o martelo, a gente tem teses. Sim. E a idade também não tem uma média de idade que as mulheres sabem disso, porque se demora 9 anos para diagnosticar, acho que é difícil ter esse dado, mas enfim. Então, hoje em dia, a gente quem trabalha na área já começa a acender essa luzinha amarela quando tem os sintomas. Porque às vezes os focos são muito pequenos para aparecer em exame, essa pessoa não é tratada corretamente para o caso, parece que ela tem outra coisa, que ela só tem cólica, e ainda não apareceu no exame. Então, se defende que se tem os sintomas, é para tratar como possível causa uma possível portadora de endometriose. Quando esses sintomas começam? Eles podem começar na primeira menstruação, porque esses focos já podem existir, se a gente pensar na teoria genética ou na teoria lá da formação, quando a gente está sendo formado no útero. No primeiro ciclo menstrual, essas células já começam a responder. Então, pode acontecer já na primeira menstruação. Tá. E pode ser que esse foco seja pequeno, e conforme ele vai sendo alimentado de estrogênio a cada ciclo menstrual, ele vai aumentando. Então, é um problema de saúde que ele é muito amplo, muito vasto. Os sintomas podem ser diferentes de mulher para mulher, e aí esse diagnóstico realmente demora. Mas o que mais faz esse diagnóstico demorar é a gente achar que sentir dor é normal. Isso. Foi o que você falou no começo. É o que mais faz demorar. Verdade. Não, vamos esperar. Você quer ver uma coisa? É teoria, né? E é o que se faz usualmente, que quando a menina menstrua, o útero dela ainda é pequeno. Então, ela tem uma quantidade de prostaglandina, que é uma substância que ajuda a contração, e é uma substância presente em inflamação, ela tem essa quantidade muito grande para o útero dela. Se espera 2 anos dessa menina menstruando com dor, para que esse útero chegue a um tamanho de um útero adulto, e aí essa quantidade de prostaglandina lá dentro seja equivalente ao tamanho do útero, e essa menstruação diminui. O que acontece? Vai ficar esperando 2 anos essa dor para ver se é isso. Uhum. E a partir daí, olha como se espera realmente que mulher tenha dor, né? Sim, é verdade. Você imagina uma menina que menstruou com 9 anos, o que acontece? Verdade. De 9 às 11, ela ainda é criança, ela está menstruando e ela está morrendo de dor. Ela está tendo que faltar aula, ela não pode praticar exercício porque ela está com dor. Imagina esse sofrimento e a relação que essa pessoa vai ter com o ciclo menstrual dela. Vai ser bom dali para frente? Já causa um monte de trauma.
Então, gente, por isso que é importante, por isso que eu quis tanto trazer a Andréia aqui pra gente falar sobre esse assunto, porque se você é um homem que está assistindo esse programa e conhece uma mulher, né, no seu convívio, que sente dor, já envia esse vídeo para ela. Então, já alerta também, porque os homens também precisam saber desse assunto, né? Essa é uma live que eu gosto que as mulheres entendam sobre o corpo delas, mas que os homens também saibam que se a mulher reclama de dor na hora do sexo, por exemplo, ou se ela reclama de cólica, não é para você desconfiar que ela está fazendo drama ou que aquela cólica não, que ela está exagerando, não é? Porque sempre fica assim, se você, já vi mulheres que têm tanta cólica que realmente precisam pedir afastamento do trabalho, ou não conseguem trabalhar 1, 2 dias. E aí é gritante, é todo mundo na empresa, ai, que drama, ai, não sei o quê. Exatamente. Então, deixa eu te contar por que eu amo essa área. Porque eu fui essa mulher. Eu fui a mulher que quando menstruava, desmaiava de dor. Nossa, tá vendo? Sabe? De não ter condição. A dor era tanta que eu desmaiava. O seu sistema nervoso, ele chega num ponto que ele te apaga, porque você consegue aguentar um nível de dor. Então, eu sempre fui aquela pessoa que não conseguia produzir, que sangrava muito, que tinha essa cólica absurda no primeiro dia, e os outros dias também tinha cólica. E o grande problema, e por que eu acolho muito essas pacientes, porque essa dor, ela é subestimada pela sociedade. Sim. As pessoas não acreditam. A sua parceria não consegue acreditar. As pessoas no seu trabalho não conseguem acreditar. Eu, na minha família, eu era desacreditada. Por que as outras mulheres menstruavam só? E por que a Andréia tinha essa frescura? Né? Sim. E assim, só quem está sentindo a dor é que sabe o tamanho dessa dor. E como ela não está relacionada ao tamanho do foco, às vezes você não encontra um foco imenso, encontra um foco pequenininho e fala, nossa, que frescura. Não é frescura. Nós, como profissionais de saúde, nós temos que escutar a dor da paciente, porque a dor dela é única. Sim. Só ela tem. Né? Verdade. E aí a gente precisa falar, Bruna, de quais são os sintomas. Isso, né? isso que eu ia falar. Sintoma. Porque a gente está falando da dor, mas aí quais outros sintomas que a mulher pode perceber que talvez ela esteja com essa doença da endometriose? Vamos começar de um que as pessoas falam que é muito comum para a mulher. Constipação intestinal, dificuldade para fazer cocô. Tá. Ah, isso é comum de mulher. Não, não é comum de mulher, tá? Não é. O intestino feminino e o intestino masculino, eles funcionam igual. Por que a gente tem mais dificuldade? Porque nós temos, olha de onde vem isso. Nós temos uma educação onde a mulher não pode sentar de perna aberta, a perninha tem que estar sempre cruzada, a gente tem que estar com essa área protegida, né? A gente usa sainha apertada, roupa apertada, o homem está sempre relaxado. A gente não, está sempre tensa. Então, o assoalho pélvico feminino, ele é um assoalho pélvico tenso. Sim. Socialmente, porque cresceu assim, porque tem que esconder aquela área. Então, ele é um assoalho pélvico tenso. Se ele é tenso, na hora que a gente senta para fazer o nosso cocô, ele não relaxa o suficiente para deixar sair tudo. Sim. Ou então, a gente está tão acostumada a não ir no banheiro, em lugar assim, lugar assado, que o nosso sistema de aviso, que está com vontade de ir no banheiro, ele vai desligando. E quanto mais tempo essas fezes ficam ali, mais ressecadas elas ficam, mais difícil de sair. Então, vira uma bola de neve. Sim. Né? Verdade. O que acontece em quem tem endometriose? Essa constipação, ela pode vir com dor no período menstrual. Então, além de ter a constipação, ainda sente dor, fisgada. É como se estivesse dando uma facadinha no ânus, sabe? Uma fisgada no ânus. Sim, no período menstrual. E aí tem gente que acha que isso tem a ver com cólica. Não, isso tem relação com endometriose. Então, um sintoma, a dor para fazer cocô, ou aquela dor anal forte, como se fosse uma facada mesmo, aquela pancada e passa.
quando você está tendo cólica. Esse é um sintoma. Xixi é outro sintoma. Senta para fazer xixi e demora um pouco para esvaziar, porque não relaxou esse assoalho pélvico. Demora um bocadinho. Aí você sai do banheiro, daqui a 20 minutinhos, meia hora, você quer ir no banheiro de novo, porque não esvaziou tudo. Sim, E verdade. acrescenta que no período menstrual, essa bexiga fica dolorida. Esse xixi sai um pouco dolorido, mistura com a cólica menstrual. Então a gente tem xixi e cocô. Agora a gente vai falar de sexo. Sim. Dor profunda em qualquer qualquer época do ciclo menstrual. Dor profunda. Dor na penetração profunda. Aquela dor que você tem que mudar de posição. Também pode ser um sintoma. Ou que você tem que parar porque não está dando para fazer a penetração. E essa dor pode acontecer ali na hora e pode ficar depois. Tem pessoas que ficam com cólica depois da relação sexual com penetração. Porque mexeu ali nessa área que está inflamada e dolorida. Então, xixi, cocô, dor na penetração. Dor na entradinha. Deixa eu pegar minha vulvinha aqui. Dor na entradinha. Dor Sim. aqui no comecinho. Aquela dor que começa a penetração e ela dá uma queimadinha, uma arranhadinha e depois melhora. Também pode ser um sintoma, com retração lá dentro, e essa retração chega até na nossa vulva, olha só. Sim. Mais a cólica. Mais a cólica. Mais a cólica Sim. menstrual. Então, a gente já falou de cocô, xixi, dor na relação, né? Cólicas. Cólica menstrual, isso. E fertilidade, dificuldade para engravidar. Aquela mulher que já está há 1 ano tentando, que não toma a medicação e que não engravida. Ela pode não ter nenhum dos outros sintomas. Pode ser só a fertilidade. Então, não precisa ter todos, tá? Um deles já acende a nossa luzinha. Tá. E a dificuldade para fazer xixi também? A dificuldade para fazer xixi e a dificuldade para fazer cocô já são inerentes socialmente da mulher, já fazem parte da mulher. A Sim. dificuldade, porque a gente precisa relaxar o assoalho pélvico para a bexiga trabalhar, tá? Mas se a gente associar isso a um incômodo e dor no período menstrual, aí sim a gente tem, né, mais um ponto para endometriose. Só que dificuldade para fazer xixi e cocô não é para ficar achando que é normal de ser mulher, não. Sim. É para procurar. Às vezes eu recebo mulheres que têm essa, a gente chama de urgência, toda hora vai no banheiro, toda hora vai no banheiro. Sim. Chega num lugar, tem que procurar um banheiro, não consegue assistir um filme inteiro. Quando está saindo do lugar, faz aquele xixi de prevenção. Sim. Isso aí a gente tem que prestar atenção. A gente tem que olhar o relaxamento desse assoalho pélvico e o comportamento, como essa mulher se relaciona com esse desejo. A fisioterapia pélvica trabalha muito bem isso. Isso tem muito a ver com o nosso comportamento social. Aquele assim, faz xixi quando a gente é criança. Faz xixi antes de sair de casa, para não dar vontade no caminho. Porque se você tiver um pênis, você pode parar em qualquer lugar, num poste, parar o carro, botar ele para fora e fazer xixi. Sim. Se você tiver uma vagina, uma vulva, você vai ter que procurar um banheiro para sentar. Então, quando as filhas são meninas, já vem lá daí. de criança, a gente já cria esse hábito. Olha que loucura. Tá. Então vamos continuar aqui. A gente vai retomar quais os sintomas, então, para aí a gente ir para o tratamento da endometriose. Então vamos listar novamente. Vamos embora. Então vamos começar. Tá. Cólica. Primeiro. Pode falar. Cólica menstrual. Cólica menstrual. Certo? Sim. E aí, lembrando? Pode ir lá. Lembrando, vamos juntas. Dor na Cólica penetração. menstrual. Dor na penetração, que pode ser profunda ou superficial na entrada. E pode também acontecer como dor pélvica e cólica depois. Tá. Certo? Dificuldade de Dificuldade. fazer fezes. Cocô. Isso. Dificuldade e no período menstrual, dor. Tá. Junta dor. A frequência do xixi aumentada. Tá. E pode ter dor na bexiga, certo? Infertilidade, dificuldade para engravidar.
quem já está há mais de um ano tentando e tem a dificuldade para engravidar. E um outro sintoma que existem vários, tá? Mas um outro sintoma que a gente pode associar é aquela dor pélvica, como se fosse cólica, a pessoa que tem aquela cólica, com a dor lombar junto, no dia a dia, fora do período menstrual, sabe? Tem muita mulher que se acostuma com isso, com esse incômodo de dor lombar, esse incômodo de estar sempre com uma dorzinha baixa. Sim. Isso também é um sintoma. E quando a cólica... Vamos aí a lista. Tem algumas meninas que eu já vi até o vídeo fazendo, que quando são magrinhas, assim, e aí no período menstrual fica uma barriguinha, bem de cólica, assim, que isso também... Então, a barriguinha, ela costuma acontecer em quem tem endometriose com maior frequência. A gente chama até de endobele, barriga de endometriose. Sim. Ela costuma ser aquela barriguinha que a pessoa acorda sem barriga nenhuma e no final do dia vai inchando e vai crescendo aquela barriguinha. Ela tem relação com alterações intestinais, que também são típicas da endometriose. Sim. Com desbiose intestinal. Então, ela tem até o nome, né? Endobele. Endobele. De endometriose. Isso. Sim. Isso. Que às vezes acho que só quem é bem sintoma, magrinha que sente mais, né? Quando, sei lá. Que percebe. Percebe Mas a pode, diferença. às vezes não. Às vezes você sai de manhã com uma calça e quando dá umas 3, 4 horas, aquela calça começa a ficar apertada, apertada, apertada e aquela barriga inchada. Sim. Às vezes você não precisa ser magrinha, a calça cabe de manhã e de tarde ela não cabe. Sim. O que acontece com roupa, com jeans? A roupa não vai cedendo. Verdade. Então, no final do dia, ela deveria estar larga. Para essas pessoas, no final do dia, ela está incomodando. Tem que soltar o botão, sabe? Sim. Também pode acontecer, sim. Tá. E aí, como que vai ser esse tratamento? A mulher foi lá e começou a diagnosticar e aí definiu que ela tem endometriose. Como que ela vai tratar? Vamos lá. Primeira coisa é não aceitar a primeira opinião, tá? Porque às vezes você pode chegar em profissionais de saúde que vão falar que essa cólica é normal. Que essa dorzinha, porque você não relaxa, vai mandar você tomar uma bebida. Então, sim, não acredite que... Não desacredite dos seus sintomas. Não é normal sentir dor e não é fácil falar, relaxe e toma uma bebida. Não é assim. Quando a gente está tensa, a gente está com o ombro tenso, chega a dar aquela dor de cabeça de tensão, alguém vira pra gente e fala assim, relaxa que melhora, a dor de cabeça vai embora. Não. Primeiro que a gente não consegue relaxar tão fácil. Segundo que a gente vai ter que tomar uma medicação para essa dor de cabeça, não é? Sim. Então, não é só relaxar, é procurar um acompanhamento e um tratamento. Quem faz esse tratamento e esse acompanhamento para essa dor na relação sexual, que falaram que era só você relaxar, pode acontecer de você ir no médico ginecologista, fazer o exame, o médico olhar e dizer tá tudo certo, não tem nada errado aqui. Só que o médico, ele olha a estrutura, ele não olha a função. Quem olha a função é o fisioterapeuta. Então, ir no fisioterapeuta para ter certeza que tá tudo certo é muito bom, porque às vezes a estrutura tá ótima, mas na hora de contrair, relaxar, na hora de soltar aquele xixi, na hora de permitir a penetração, você não tá tendo controle. E esse controle é muscular, né? Para essa dor também, uma terapia sexual, educação, trabalhar com sexólogo, com terapeuta sexual é muito importante. Ajustar isso. A gente está falando da dor na relação sexual, né? Eu estou dizendo para você não aceitar que é normal. Agora vamos lá. Descobrimos que você tem endometriose realmente. Qual é o tratamento? O tratamento médico é bloquear a sua menstruação. Impedir que esses hormônios façam esse ciclo. Então, isso vai ter que ser feito. Geralmente, isso é a primeira escolha quando os focos são pequenos. O tratamento da endometriose é a retirada desses focos. É ir lá com cirurgia e tirar os focos. Só que, se essa pessoa é nova, ela vai ficar no tratamento hormonal por um tempo. Não vai direto para a cirurgia. Se diz que o tratamento cirúrgico é para aquelas que querem engravidar,
que estão querendo engravidar, Tá. e para aquelas que são refratárias ao tratamento hormonal. Refratária, na visão de um fisioterapeuta, não é que o tratamento hormonal não deu certo, é que você bloqueou a sua menstruação, seu ciclo menstrual, mas aquelas lesões que eu falei que acontece, aquele processo inflamatório e cicatricial, ele já existiu, ele já aconteceu, e ele pode estar atrapalhando. Quando a nossa bexiga enche, ela muda o formato, ela empurra órgãos. Quando o nosso útero contrai, ele está retraindo o que está em volta dele. Quando o nosso intestino faz os movimentos para eliminar as fezes, ele está puxando tudo que está em volta. Se eu tenho tecidos inflamados e cicatriciais em torno, essa bexiga de estender e contrair pode doer. Esse útero pode ter dor na relação sexual, mesmo estando tomando medicação. Uhum. Essas fezes podem ter dor, incômodo para sair. Então, na visão de quem trabalha com a funcionalidade, mesmo bloqueando a menstruação, a gente tem que fazer esses órgãos voltarem aos movimentos normais que ele tem. Não é só bloquear, né? Sim. E aí, qual é o passo? O próximo passo seria a cirurgia. Também não é só fazer a cirurgia, porque a cirurgia gera tecido cicatricial da mesma maneira. E aí tem muitas mulheres que passam pela cirurgia e continuam tendo dor na penetração. Daí certo? é triste. Continuam tendo dor na bexiga. Por quê? Porque tem tecido cicatricial e isso tem que ser mobilizado. É bem diferente, é por isso que tem que ser uma visão multidisciplinar. Sim. Cada um pega um pedacinho do problema e cuida do seu pedacinho, sabendo que o outro está cuidando para acompanhar. Entendi. Bem... Conseguiu entender? Bem complexo, Deu pra... consegui, porque eu fiquei fluxo, pensando aqui, porque na cirurgia, se você retira, igual da Anitta, acho que era na bexiga. Aí ela retira aquele tecido, aquelas células, e aí, mesmo assim, ela pode continuar sentindo dor. Mesmo assim pode, tanto é que a Anitta mostrou que ela estava fazendo fisioterapia pélvica depois. Entendi. Porque ela tem que aprender a relaxar, a dor leva a gente à contração, não é? Quando a gente tem dor, a gente não tenta se proteger. Sim. Você imagina uma mulher que passou muito tempo com dor. Esse assoalho pélvico, essa cavidade pélvica, os músculos que protegem ali, eles já estão todos acostumados a proteger, a ficar em alerta, Tudo esperando tenso. alguma coisa. Então, depois da cirurgia, a gente tem que trabalhar essa mobilidade desses órgãos e o relaxamento dessas estruturas musculares, trabalhar a postura, porque a postura de quem sente dor por muito tempo é uma postura de ombro para frente, quadril para dentro, essa parte do peito entre o quadril e o nosso tórax fica encurtada, porque a pessoa muda a postura, é muita coisa. As alterações de dor mudam a percepção do cérebro do que é dor também. Sim, que se você entende que tá tudo bem sentir dor, que a mulher é normal a sentir dor, que é da mulher, você fala, vou aguentar, né? Eu já sou uma pessoa que às vezes eu falo assim, a mulher aguenta mais a dor da tatuagem, porque já aguenta várias dores, tipo assim, já... Pois é, olha essa frase. Pensa, né? Que a gente já pensa que é normal sentir dor, né? Já tem um monte de coisinhas. Mas o que é a educação sexual, a educação menstrual, o acompanhamento de sexóloga, o acompanhamento que você faz é importante. Porque eu, como fisioterapeuta, eu posso ajudar essa mulher a melhorar todas essas estruturas. Mas se ela não tiver um entendimento de como o corpo dela funciona, eu melhoro o físico, mas o corpo dela ainda tem registrado que aquilo dói, que aquilo é incômodo. Então, a gente tem que trabalhar a educação paralelo à recuperação física. Isso tem que acontecer. É muito importante. Eu, inclusive, depois que eu entrei no curso, né, do CT-Sex, eu até parei o meu curso, que eu dava curso de pompoarismo, parei ele totalmente, porque eu falei, eu preciso entender melhor quem são os meus alunos e tal.
E aí eu fiz uma parceria com uma fisioterapeuta pélvica, e aí hoje eu faço cursos bem particulares, mas antes da pessoa fazer o meu curso, porque o meu curso é bem assim, o beabá, só para a mulher entender um pouco mais sobre como é a estrutura dela, entender o que é contrair, soltar, e no sentido de melhorar o orgasmo, sabe? Não uma coisa realmente de médico, porque aí antes dela começar o meu curso, ela vai para fisioterapia pélvica, faz avaliação, e aí essa fisioterapeuta vai me passar em que momento está dessa mulher, e aí em alguns momentos ela não está apta a fazer o pompoarismo, porque o pompoarismo, ele vai ajudar a contrair mais, a deixar mais tensa, né, e às vezes a mulher não precisa dessa tensão, ela precisa do contrário, ela precisa relaxar. E aí foi quando Exatamente. eu falei, gente, é muita responsabilidade esse curso, eu vou dar uma parada e vou entender melhor o que... Muito bom, que lindo, que todo mundo tivesse essa consciência de Sim. ouvir e ponderar. Sim. Nem sempre você vai mudar, mas ouvir outros profissionais e ponderar se o que você está fazendo está dentro do necessário para aquela pessoa, isso é muito importante. O que você fez é lindo. E vou te falar por quê. Saíram estudos, agora vem saindo estudos, principalmente depois da pandemia, que o assoalho pélvico do corpo feminino, o corpo da mulher, ele é mais hiperativado do que hipo. Ou seja, a gente está mais com tensão do que com relaxamento. Então, a gente primeiro precisa entender como é relaxar, para depois que a gente entendeu como é relaxar, dosar essa musculatura e ver se realmente ela precisa de fortalecimento. Sim. Se eu estou te dizendo que a dificuldade de fazer xixi, a dificuldade de fazer cocô e a dor na penetração tem a ver com contração muscular, com hiperativação, imagina você pegar essa pessoa que tem dor e colocar ela para fortalecer uma musculatura que já está encurtada. Sim. Encurtada não significa que está forte, não. Significa que ela está em proteção. Ela está ali. Às vezes a gente consegue fazer o relaxamento e descobre que ela precisa fortalecer. Mas primeiro tem que soltar. E que lindo que você fez. Sim, assim, tirei o site do ar e falei, deixa eu pensar como eu vou fazer, porque chegou um momento que eu não estava mais conhecendo as alunas. Uma coisa era quando eu montava grupos e aí soltava a aula ali naquele grupo. Depois, quando virou... profissionalizei, né, tipo Hotmart, de você entra no link, você recebe as aulas, você mesma faz, e eu me colocava ali à disposição para uma dúvida, um negócio. Só que eu não estava mais conhecendo aquela mulher. E aí eu falei, gente, vou ter que mudar esse formato. E aí agora eu tô com essa preocupação, né, e realmente conhecendo essa mulher para ver se ela está apta ou não a fazer o pompoarismo e o básico. Nossa, e assim, o início de tudo, Bruna, é a educação. É ela entender como o corpo funciona. Sim. Porque nós não temos uma educação para a sexualidade. Verdade. As pessoas, geralmente em casamentos hétero, né? As pessoas casam, as mulheres casam achando que o homem sabe tudo de sexo. E que ele vai resolver o problema dela. Sim, a gente vê que tem uma responsabilidade do outro no seu prazer. Só que você também não confia tanto assim no outro. Então, seu corpo, por mais que você esteja apaixonado, seu corpo quer te proteger. Se é uma área que você não tem intimidade, a sua área genital, você não tem intimidade, é uma área que você não toca, né, que você não aprendeu como funciona, é uma área um pouco desconhecida para você. Quando outro invade essa área, o que o seu corpo faz automaticamente? Proteção. Te segura. Sim. Te trava. E nisso que ele te segura, gera dor. Então, saber como essa sua área funciona é muito importante para reduzir a dor. Sim, com certeza. Para entender como essa dor pode acontecer e você se livrar dela. E você ter uma relação sexual melhor. Porque você está apaixonado pelo outro, mas o outro está invadindo uma área que nem você tem domínio. Imagina nem você sabe o que você gosta, bem difícil. Verdade. Exato.
O autoconhecimento. Inclusive, aqui, agora a gente chegou, vamos chegar nos momentos das perguntas, né? Que eu tenho um quadro do programa que ele chama Se Minha Pepeca Falasse, ela diria o quê? Então, nesse quadro, as pessoas mandam perguntas sempre sobre o tema, geralmente eu direciono, né, pro convidado e tal. Então, eu até falei assim, se minha Pepeca com endometriose falasse, ela diria o quê? Então, assim, ó, primeira pergunta. Ardência no xixi é sintoma de endometriose? Pode ser, se é uma coisa constante na sua vida. Se ela começou agora, tem que ver se não está com uma infecção. Sim. Ou uma cistite. Tem um quadro de diagnóstico médico chamado cistite intersticial. É uma cistite, é uma dor na bexiga que acompanha essa mulher por muito tempo. Então, ela já fez exame, ela já viu que não tem bactéria, ela já viu que não tem inflamação, e volta e meia isso acontece. E isso pode ser um sintoma de endometriose, sim. Se ele começou a acontecer do nada, já vai procurar para ver se não tem infecção nenhuma. Tá. Mas se te acompanha, eu tô estressada, arde mais. Eu tô no período menstrual, arde mais. Eu já descartei inflamação, infecção bacteriana, pode ser um sintoma sim. Sim. Justamente por essa falta de relaxamento. Aí a bexiga tem que fazer uma força, e aí aquilo acaba ardendo. Ou então a frequência, e toda hora no banheiro. Sim. Pode ser. Aliás, era um sintoma da Anitta, né? E aí todo mundo falava, é porque ela transa demais, é porque ela não sei o quê. Isso aí. Você já ouviu falar de cistite do namorado novo ou cistite da lua de mel? Já. Pode acontecer sim, dessa pessoa ter relação sexual e aí depois ficar com essa ardência. É uma característica de endometriose também. Sim, pior que eu tenho várias amigas que sempre falam comigo, tô com cistite de novo, sei lá, tá com um boyzinho novo, aí eu já fico, gente, vai ver esse negócio direito, porque senão toda hora acha que é cistite. Pode ser, né? Pode não ser endometriose, pode ser falta de relaxamento, por isso que a gente tem que avaliar tudo. Ela não relaxa bem, tá sempre com um restinho de xixi ali, e aí, com aquele restinho de urina ali, na penetração, essa uretra vai ficando irritada, e aí, fez sexo 1, 2, 3, já começa a arder. Sim, verdade. Próxima. Não quero engravidar. Não quero engravidar. Preciso fazer a cirurgia? Tenho medo. Acho que ela tá falando que ela tem o diagnóstico, Sim, tem muita gente que tem medo. Tem muita gente que tem medo da cirurgia, afinal de contas é uma cirurgia, né? Sim. Se você está com sintomas controlados, você pode ir levando a vida de boa. Não quer engravidar, tá com sintoma controlado, vai levando. Agora, é você e seu médico que tem que decidir junto. Não tá segura, procura uma outra equipe. Onde é o seu foco, também tem isso. Geralmente, cirurgia de endometriose precisa ter ginecologista, urologista e proctologista para avaliar. Porque quando vai procurar onde está o foco, vai retirar o foco, mexe na bexiga, mexe no útero, mexe no intestino e se tiver em outro lugar também. Então, esteja segura com a sua equipe, com o seu médico, discute. A gente tem mania de ir no profissional de saúde e engolir o que o profissional de saúde deu, ir para casa e buscar no Google. Já busca no Google antes, já chega com todas as perguntas e sai de lá sem dúvida. Você tem que confiar na sua equipe. Sim. Não tem jeito. Inclusive, eu, antes de ser sexóloga, eu sou farmacêutica, né? E o que tinha de paciente que chegava lá, saía do médico, para que esse remédio? Aí eu falava, gente, você não conversou com o médico? Não, porque eu prefiro conversar com você, ou que eu achava que eu tinha mais abertura, mas eu ficava indignada, porque era para as mais diversas causas que a pessoa estava indo lá buscar e ela chegava na farmácia perguntando para que era. Nem para que era o medicamento, ela perguntava. Tipo, sei lá, coisas básicas.
E a gente que trabalha com rede social, eu pelo menos recebo muito isso. O meu exame deu isso. O que é? Aí Olha eu aqui. o exame. Você não conversou com o seu médico? Conversei, mas ele não me explicou. Olha, eu tô fazendo esse tratamento assim, assim. Você acha que isso aqui funciona? Porque eu li que isso aqui não funciona. Volta no seu médico. Quem tá cuidando de você tem que ter toda a sua confiança. Senão você tem que trocar. Sim. Não adianta você fazer isso, de pegar uma coisa e perguntar para o outro profissional. O outro profissional não está cuidando de você. Né? Então, é você e seu médico, é jogo aberto. E assim, eu amo quando o paciente chega com todas as perguntas e chega assim, já vi no Google, é isso, já pesquisei, é aquilo, o que você acha? A pessoa já pesquisou. Uhum. E eu só tenho que esclarecer as dúvidas. Tem profissional que fica um pouco assim, nossa, ela tá me botando na parede? Tem que botar na parede. É o corpo dela. É o corpo daquela pessoa. Vem com todas as perguntas. Faz todas as perguntas e só sai dali tendo certeza. Não sai com pergunta escondida. Sim. Porque, né, é seu corpo. É isso. Verdade. Próxima. Lembro que quando eu era adolescente, na menstruação tinha muitos coágulos e muita cólica. Por isso, minha ginecologista me deu anticoncepcional e isso parou. Hoje em dia, preciso me preocupar? Tipo, sei lá, acho que ela deve... falar de uma coisa que as pessoas não sabem. Tem muita gente que fala pra mim assim, a minha menstruação é super controlada, eu tomo anticoncepcional. A minha menstruação é pouca, eu tomo anticoncepcional. Quem toma anticoncepcional não menstrua. Isso é muito importante a gente dizer. Uhum. Não menstrua. Essa pessoa passa por uma privação hormonal que faz com que o endométrio sangre um pouquinho, porque ele está tentando voltar, e aí ela volta a tomar o medicamento. Então, essa menstruação que você tem ali no intervalo não é menstruação. Tá. Não é menstruação. Então, você realmente não sabe como é a sua menstruação. Você só vai saber como é a sua menstruação de novo quando você parar de tomar e ciclar realmente. Lá no início da menstruação, pode acontecer numa disfunção de anticoagulantes que a gente tem ali no útero, com essa prostaglandina. E aí, se você só menstruou 2 anos, você não sabe como é que tá. Você só vai saber se parar. Agora, se seus exames estão bonitinhos, certinhos, não tem muito que se preocupar nesse momento, não. Sim. Né? Muita gente não sabe, a maioria das mulheres não sabe que não se menstrua tomando anticoncepcional, né? Sim, verdade. Próxima. O DIU ajuda na endometriose? O DIU, para pacientes com endometriose, se for o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata, ele precisa ser colocado depois de um bom tratamento. Pondera com seu médico, porque ele pode causar mais dor e ele não é indicado para endometriose. Sim. Se usa agora um DIU que ele tem hormônio, aí não é DIU, se chama SIU, Sistema Intrauterino, porque ele é a pecinha, o T do DIU, com hormônio. E tem um que foi desenvolvido, que está sendo muito usado para endometriose, ele é novo. E aí ele faz esse bloqueio hormonal e ainda faz o anticoncepcional, né? Mas Sim. não é o DIU comum, é um sistema intrauterino com hormônio. Ele tem sido usado. Tá. Mas não tem uma coisa assim, se você tem endometriose, o DIU não é aconselhado, não. Né? Tipo, não às vezes vai funcionar, às vezes não. Existem hormônios antes. Primeiro faz um tipo de hormônio, depois faz outro, aí aumenta, e aí ajusta a dose, e aí pensa no DIU, ou no SIU, né, no sistema. Tudo tem que ser muito conversado. Se você chega num profissional de saúde e ele falar, olha, eu tenho esse sistema intrauterino aqui, que é um DIU com hormônio, que é ótimo para endometriose, e você não usou nada antes, aí você tem que sentar e perguntar, por que a gente vai direto para esse? Me explica por quê?
Porque se tem isso e isso antes, para mim é melhor esse, porque meu foco é não sei aonde, sim. E aí você aceita. Sempre questiona, gente, sempre questiona. É o seu corpo, é um objeto que vai ser colocado dentro de você. Então você tem que ter certeza que você quer isso. Sim, verdade. Esse aqui, a mulher com endometriose tem dificuldade de engravidar? Já tive uma gravidez nas trompas. Isso tem a ver? Uma coisa... Será que ela tem endometriose, essa pessoa? É. A gravidez tubária, ela pode acontecer em casos de endometriose, sim. Ela pode acontecer em casos, nossa, tanta coisa do intestino que não funciona bem, e aí como se ele inundasse a pelve, o sangue que chega não sai com a tanta facilidade quanto chega, e a nossa tuba ela é permeável, então ela acaba puxando um pouco dessa quantidade de líquido e ficando mais espessa, mais grossinha, um fluido dela mais difícil, e aí pode acontecer a gravidez tubária porque o óvulo não consegue sair dali, ele fica preso ali, né? E essa gravidez tubária ela pode também acontecer em caso de endometriose. Agora, pacientes com endometriose têm muita chance de terem problemas de fertilidade por causa desse problema da permeabilidade tubária, porque a endometriose pode estar no ovário e atrapalha o funcionamento no ovário, porque a endometriose dispara uma resposta inflamatória e aí a fixação desse embrião lá no útero fica prejudicada porque o seu corpo está respondendo como se ele estivesse lutando contra o invasor. Então, a endometriose ela é uma das causadoras da infertilidade, sim. E essa pessoa que teve a gravidez tubária, agora ela tem uma tuba boa funcionando. Então, ela tem que fazer exames e vigiar essa tuba se ela quer engravidar mesmo, né? Sim. Porque a outra, ela foi lesionada e aí ela já não trabalha igual, né? Ela já sofreu uma lesão. Dentro da tuba, a gente tem cíliozinhos. São cabelinhos que empurram o óvulo. E esses cílios, em caso de inflamação, eles são muito sensíveis, eles ficam prejudicados, e aí eles param de ter esse funcionamento. Então, Sim. tem que fazer exame para investigar a outra tuba. Tá. Foi. Fechou. Última pergunta. Minha dor é muito forte. Tenho até náuseas e diarreia. Pode ser um sintoma de endometriose? Vamos mudar essa frase. Minha dor, olha como a pessoa já colocou isso para ela, né? A dor que eu sinto, porque se você coloca que a dor é sua, como é que ela vai embora se ela é sua, né? Sim. É uma coisa que a gente faz muito. Minha dor de cabeça, a minha cólica, pode ser um sintoma, sim. O primeiro sintoma que a gente avalia, que a gente desconfia de endometriose, é essa cólica absurda. Sim, verdade. Precisa avaliar. Pode ser outra coisa? Pode. Pode ser adenomiose, que a adenomiose é como se fosse endometriose, mas ela está restrita dentro do útero. Ela fica lá na musculatura do útero. Tá. Não sai, né? Sim. Pode ser também. Então, essa cólica absurda, ela precisa ser investigada. É o primeiro sintoma. Vai chegar à conclusão de que ela tem endometriose? Nós não sabemos. Beleza. Só fazendo os exames para ver. Sim, tem que saber ela mais. pode ter tido uma inflamação pélvica que causa isso também, mas não é para dizer a minha cólica é desse jeito. Não é. Não pode ser desse jeito. Investiga e cuida, tá bem? Tá bem. Não pode. Andréia, desculpa, mas a gente tem só mais um minuto. Eu quero pedir para você colocar sua rede social para o pessoal te achar. E agradecer. Andréia Instagram, Andréia com I, Magalhães Oficial. Tudo juntinho. Andréia Magalhães Oficial. Podem mandar perguntas à vontade. Demora a responder, mas respondo. Tá bom? Ótimo. E agradecer você por esse espaço para a gente falar de um problema de saúde que as pessoas estão achando que é normal. Sim, tá, né? Certo. Obrigada. Muito obrigada, Andréia. Obrigadão, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Bom, gente, esse foi um assunto muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, mandem suas perguntas, curtam o vídeo, encaminhem esse vídeo para
todas as pessoas que vocês têm certeza que precisam ver, né? Isso é muito legal a gente comunicar. E também quero falar que nessa semana teremos Montparnasse. No dia 26, na quarta-feira, a gente vai fazer uma festa maravilhosa no Dominatrix, desta vez com o tema Orgia dos Vampiros. Então, assim, não percam essa festa, vai ser sensacional. E quem quiser falar comigo, @_Romasex, e se inscreva no canal, acompanhem os próximos programas e lembrem também de usar camisinha Jontex. Pele com pele, juntos com Jontex. Muito obrigada.